A paz do Senhor, povo de Deus, e aqui estamos uma vez mais nesta quinta-feira. Recebam a doce e perfeita paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Dessa que vos cumprimenta, Evangelista Odete. E é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez, nos colocando em oração, orando por todos, apresentando a todos, clamando a Deus por todos. E é o propósito que nós sempre colocamos aos que são inscritos do canal Mulheres Intercessora, orando uns pelos outros, orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus problemas, pelas dificuldades que você tem enfrentado. E eu trago uma palavra maravilhosa, Esther, capítulo 4, verso 16. A palavra do Senhor diz assim, que Esther falou a Mardoqueu: vai e ajunte todos os judeus que se acharem nas províncias de Susan e orai. Não comeis e não bebeis por 3 dias. E eu farei o mesmo aqui no palácio com as minhas servas. Vamos orar e vamos jejuar. E se Deus nos der o livramento, seremos livres. Se Deus nos conceder o livramento, se Deus nos der o livramento, então seremos livres. O que estava acontecendo aqui nesta ocasião? O povo judeu estava condenado à morte. Já havia sido assinado um decreto. Criaram uma lei, fizeram um decreto e levaram ao rei para o rei assinar. E o rei assinou. Era um dos grandes inimigos do povo judeu. E o rei assinou este decreto. E sem saber que a vida da própria rainha, a qual ele muito amava, também estava no meio desses, o qual tinha sido feito o decreto. O decreto era para matar os judeus. Todos iam ser mortos. E milhares já haviam sido atacados nas suas aldeias, nos seus vilarejos. E quando a notícia chegou para Esther, que estava no palácio, essa mensagem foi trazida por Mardoqueu. Mardoqueu era o homem que criou Esther. Um parente dos pais de Esther que tinha falecido, ele criou Esther. E Esther foi parar no palácio exatamente para que no tempo determinado que Deus pudesse trabalhar em favor do povo. E veja que Esther estava no palácio, ela estava livre, até o momento ela estava livre da morte. Quem ia morrer, quem estavam condenados à morte era o povo, era o seu povo. Mas ela pensou, se eles são meu povo, eu faço parte deles, então nós vamos buscar a Deus, nós vamos encontrar um meio, nós vamos encontrar uma saída, porque a lei já tinha sido decretada, o decreto já tinha sido assinado pelo rei, carimbado pelo anel do rei, não tinha mais como voltar atrás. E este era um dos grandes problemas, que quando o rei carimbava com seu anel, não podia voltar atrás. Podia ser o que for, mas o rei não podia voltar mais atrás. Porque quando Deus age, quando Deus trabalha, quando nós buscamos a misericórdia do Senhor, buscamos o socorro divino, seja o que for, o impossível para nós, Deus realiza. E foi o caso. O impossível agora estava ali, diante de todos. O decreto assinado para que todos os judeus morressem, todos que estavam na província de Susa, todos que estavam ali nas cidadelas, nas aldeias, todos iam morrer. O decreto era para a morte de todos os judeus. Agora, Esther lá no palácio ficou sabendo. Ela se desesperou, mas ela buscou o Senhor. Ela pediu a Deus uma direção. Senhor, será que não foi para isso? Será que não foi por isso que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? Para que eu pudesse interceder pelo meu povo? Para que eu pudesse interceder nesta situação, nesta ocasião?
Então Esther propôs e disse para Mardoqueu: olha, vai, mande os mensageiros e avise a todos que estão em Susa, todas as famílias, crianças, jovens, idosos, todos, se ajuntem todos e orem e jejuem. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu aqui farei o mesmo. Veja que ela também propôs, ela se posicionou. Vocês vão orar e jejuar, e eu também. Eu também vou jejuar. Vou orar e jejuar aqui no palácio. Eu e as minhas servas, eu e as criadas que estão aqui. Nós vamos orar e jejuar, para que Deus venha colocar a mão. E olha, uma coisa, eu tenho certeza, Mardoqueu, diga ao povo, vamos orar e jejuar. E se Deus nos livrar, então seremos livres. Se Deus quiser fazer esta obra, então nada vai impedir. E assim se colocaram diante do Senhor em oração e jejum. E cabo dos 3 dias, o que aconteceu? Deus trabalhou. Uma mulher linda, uma mulher bela, a rainha, ela foi até o rei, pedindo a ele que atendesse. Não era ocasião, não era época para que os dois pudessem estar juntos. Eram tempos difíceis, eram tempos de batalha, de guerra, de ocupações. Ele estava muito ocupado e não tinha tempo de recebê-la, mas ela pediu a ele, se possível, ele pudesse dar atenção a ela. Ela ia preparar um jantar, ela ia preparar um banquete e ele era o convidado. E ele se alegrou. Ele abriu o coração, mas Deus já estava ali trabalhando. E que proveito temos nós desta passagem? Que proveito temos nós neste versículo que nós lemos? Vamos orar e jejuar. Por mais difícil que seja o problema, o decreto estava assinado. A morte já tinha sido decretada. Quem sabe você esteja passando por um momento difícil. É um negócio que você foi fazer, está tendo perdas e prejuízos. Alguém que com má intenção preparou aí um golpe contra você ou alguém da família. As perdas, os prejuízos vieram. Quantos que estão no teu caminho, quem sabe, sabotando, querendo sabotar os teus sonhos, sabotar no teu trabalho, sabotar a tua família, sabotar aí no meio da vizinhança, no meio da parentela. Tem um sabotador aí, um usado pelo inimigo, como era Amã, usado pelo inimigo contra o povo judeu. Ele não queria ver apenas um judeu morto. Ele não queria ver apenas Mardoqueu, que fazia parte dos judeus mortos. Ele queria ver todos os judeus mortos. Ele não odiava só Mardoqueu, ele odiava todo o povo de Israel, inclusive a rainha. Inclusive a rainha que já estava lá dentro do palácio. E o que ele desejou no coração foi a morte do povo judeu. E foi ele que se ajuntou com outros, tantos, fizeram a lei, criaram o decreto e levaram para o rei assinar. E o rei não sabendo que se fazia parte de uma sabotagem, o rei não sabendo que fazia parte de um plano de Amã. Mas o que aconteceu? Deus agiu. Não tem mal que resista, não tem mal que tenha tanta resistência. Quando o homem e a mulher se achegam a Deus com propósito, e o que nós vamos fazer nesta semana, que ainda está aí em contínuo, né? A primeira semana do mês de julho, nós vamos entrar neste grande propósito, o grande clamor. A rainha Esther, a mulher que estava no palácio como esposa do rei, ela era a rainha. Ela se propôs, ela se posicionou. Eu vou orar e jejuar pelo meu povo, pela minha vida também, mas pelo meu povo.
Nós vamos orar e jejuar pela nossa casa, pela nossa família. Vamos fazer este propósito. 3 dias de oração pelo nosso lar, 3 dias de oração pelo filho, pelo alguém que está doente, pelo filho que, quem sabe, está em sofrimento, saiu de casa, alguém da família que foi enganado, está sendo sabotado, está sendo perseguido, está sendo caluniado, quem sabe foi processado, quem sabe está até preso, ou com promessas de ser preso, promessas de morte, ameaças. Nós vamos orar. Não tem o que Deus não possa realizar. Nada é impossível para o nosso Deus. Nós vamos lançar mão desta palavra. Assim como Esther convocou o povo, mandando mensagem através do Mardoqueu: olha, vai e convoca todo o povo. Diga para todos, que é para todos orarem. Eu vou ter com o rei depois da oração e jejum. Olha, depois de orar e jejuar 3 dias e 3 noites, eu vou ter com o rei. E eu tenho certeza que se Deus agir em nosso favor, nada vai impedir. Se Deus nos livrar, verdadeiramente seremos livres. E Deus realizou a obra. Até nos dias de hoje, olha quantos séculos já passaram, até nos dias de hoje, eles comemoram este grande livramento, esta grande libertação que Deus deu ao povo. O povo de Israel que estava lá nas províncias de Susa, que eram, na verdade, chefiada, estavam lá sujeitos ao rei Assuero. Então nós vamos fazer o mesmo, vamos fazer como Esther. Vamos orar e jejuar pela nossa casa, vamos orar e jejuar pelo nosso povo. Nós temos que orar e jejuar pelo Brasil. Nós temos que orar e jejuar pelos empresários. Nós temos que orar e jejuar pelos trabalhadores, pelos doentes, pelos presos, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens. Vamos orar e jejuar. O decreto está aí, ó. O decreto de perdas, de prejuízos. O decreto trazendo pobreza, trazendo miséria, desemprego. O Brasil está no caos, mas nós vamos orar e jejuar. E Deus vai dar uma saída. Deus vai pelejar em nosso favor. Dará uma oportunidade àquele que precisa. Dará uma chance para o que precisa. Que está doente, que está desenganado, o que já é condenado à morte. Os médicos já disseram, não tem mais o que fazer. O câncer está avançado demais, não tem como. Nós vamos buscar a Deus, vamos pedir ao Senhor em favor do necessitado, em favor do povo brasileiro, do nosso povo, da nossa família, dos da nossa casa, em nosso próprio favor. Eu não sei o que você está passando, eu não sei aonde que você precisa que Deus haja, que Deus trabalhe, que Deus entre com providência. Mas Deus vai agir em todas as áreas da tua vida. Deus vai socorrer a tua casa, a tua família. Deus vai socorrer os necessitados. Deus vai trabalhar na vida, porque eu creio, na vida das autoridades do nosso país. Na vida de quem, Maldete? De quem ele achar por bem. Mas Deus vai usar as autoridades. Deus vai dar legalidade ao diabo. Agora não. Não, para que murmurar? Para que ficar reclamando? Para que ficar revoltado? Ir para as redes sociais, xingar esse, xingar aquele. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. Agora, orar e jejuar. Vamos nos posicionar. Vamos orar e jejuar. Senhor, nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Quebrar, Senhor, estas portas de bronze que se fecharam como impedimento na nossa vida, na nossa nação, na vida dos empresários, na vida do trabalhador. É tantos impostos. Comida se está tornando cada vez mais cara. Ninguém mais consegue sair com o seu próprio carro. O combustível está caro. O carro estraga.
Você tem que tomar a decisão, ou você paga aluguel e come, ou você arruma o carro. Não é assim que muitos têm vivido? Então nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, nos dá o escape, nos dá a saída. O decreto já foi assinado, Senhor, na miséria do povo brasileiro. Mas o Senhor vai surpreender a muitos, abrindo as portas e dando vitória para aquele que busca, para aquele que pede. Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Ajunta a tua casa. Convoca o teu povo. Convoque os da tua casa. Convoque a tua família. Convoque os teus amigos. Convoque os teus parentes. Convoque aqueles com quem você trabalha. Convoque mães dos amiguinhos do teu filho na escola. Olha, nós vamos fazer uma campanha. Você não quer fazer parte? Convoque quem você conhece. Vamos se ajuntar, vamos orar pelo Brasil, vamos orar por quem está desempregado, vamos orar por quem está doente, vamos orar para que Deus, neste inverno, venha socorrer os milhares que estão aí com gripe viral, os milhares e milhares que estão aí decretados à morte, muitos com bronquiolite, crianças que estão decretadas à morte, idosos decretados à morte com bronquiolite. Vamos orar, vamos clamar a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez nesta quinta-feira, nos colocando diante da sua presença, através desta palavra maravilhosa. Aqui está, Senhor, uma passagem, um momento em que não apenas uma família, não apenas uma pessoa, mas, Senhor, toda uma nação estava em risco de morte, estavam condenados à morte. O decreto já tinha sido assinado e o rei não podia voltar atrás. E agora, como livrar o povo da morte? Os dias estavam ali, Senhor, já em contagem regressiva. E a mãe estava contando com a derrota. Estava contando, Senhor, com que ele ia se livrar para sempre do povo de Israel. Mas aquela mulher sábia, aquela mulher bonita, aquela mulher bela, aquela mulher que tinha um coração voltado para o seu povo. Ela se preocupou com a vida dela, mas também com a vida do seu povo. E ela então convocou o povo a orar. Vamos orar. Convoque a todos. Leve esta mensagem, avise para todos, ajunte a todos. E digam que todos façam a mesma coisa. Porque aqui no palácio eu vou orar e vou jejuar por 3 dias e 3 noites. Façam o mesmo, para que Deus venha abrir uma porta de escape, uma saída, para que Deus venha nos socorrer. E assim fizeram. Ao cabo dos 3 dias, Senhor, veio a vitória, veio o socorro. O Senhor usou o próprio rei. O Senhor trabalhou. Ele compreendeu, ele entendeu que era uma sabotagem, ele entendeu, Senhor, que era um plano maligno. E mesmo que as leis não permitissem que ele voltasse atrás, mas houve ali um escape, houve ali, Senhor, tinha ali uma brecha em que ele podia se apegar e dar livramento para a rainha do seu palácio e também para o povo que fazia parte, a qual ela fazia parte. Senhor, olha quantos problemas gerados dentro de um lar, quantos problemas gerados numa empresa, quantas empresas indo à falência, quantos decretando falência, quantos desempregados, demitidos, quantos aí, meu Pai, passando fome, quantos doentes, Senhor, que dependem da saúde pública e não tem atendimento para todos, Pai. Quantos já decretado a morte, perderam seus rins, estão falidos, seu fígado, seu coração. Quantos, meu Deus, com bronquiolite, com esta gripe viral. Quantos decretado a morte. Quantos já desenganados pelos médicos. Quantos que já foram mandados para casa. Quantos que os médicos já disseram para a família: olha, visita, porque os dias de vida desta pessoa são poucos. Quantos pais que perderam seus filhos recentemente com uma palavra dessa dos médicos. Olha para as famílias em desespero. Olha quantos pais chorando e lamentando porque não conseguiram
Não conseguiram salvar, meu Pai, aquele que estava decretado à morte. Mas que a mão do Senhor possa agir em favor dos milhares e milhares de brasileiros, dos milhares e milhares de lares, de famílias. Olha as nossas crianças. Olha, meu Deus e meu Pai, para os idosos. Olha para os presos. Olha para os orfanatos, abrigos de menores. Olha para aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias masculinas e femininas, mas também nas delegacias. Olha quantos que estão na rua, não têm um lar, não têm uma casa, perderam a família, foram abandonados, foram desprezados, têm sido rejeitados. Olha quantos que precisam de socorro divino. E é para esses, Pai, que nós estamos aqui, nos colocando diante da sua presença, clamando por eles, clamando também pelos nossos, pelos filhos, pelos netos, porque nós não sabemos, Pai, como será o nosso amanhã, da maneira que está indo, o caos que nosso país está vivendo. Ó Deus, que o Senhor possa, Pai, tomar como conhecedor de todas as coisas, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor que conhece e vê tudo, Senhor, nada se escapa do seu olhar. Que o Senhor possa agir, meu Pai, em favor dos brasileiros, do povo lá do Nordeste, do povo lá, Senhor, do Norte, do povo lá, Senhor, do Leste, Oeste, aqui do Sul do Brasil. Que o Senhor possa agir, meu Pai, neste inverno, nesses dias frios, que a mão do Senhor, Pai, possa acolher, possa, ó Deus, abrigar, que o Senhor possa dar o livramento, que a mão do Senhor possa alcançar, meu Pai, o que está já decretado a morte, que está em perigo, o que está sendo ameaçado, o que está sendo perseguido, o que está sendo caluniado, aquele que já foi processado. Olha, ó Deus, quantos boletins de ocorrência que são, ó Deus, feitos diariamente. Quantas vidas também, Senhor, que têm perecido diariamente. Quantas vidas que têm sido ceifadas deste mundo. Que a mão do Senhor possa alcançar os que estão nos hospitais, nas maternidades, nos postinhos de saúde, nos pontos-socorros. Que a mão do Senhor vá ao encontro, Pai, daquele que está doente em casa, daquele que o médico já mandou levar para casa, daquele, ó Deus, que está sendo tratado da maneira que a família pode, porque as condições aí são precárias, Pai. Olha para aqueles que estão lá, Senhor, nas comunidades, lá no sítio, na chácara, na fazenda, quem sabe foi mordido por uma serpente, por uma cobra, ou um animal. Olha, pessoas de idade que moram sozinhas, famílias inteiras que correm risco todos os dias. Livra-nos, ó Pai, dos decretos de morte. Livra-nos do mal, dos perigos. Livra-nos dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. Nos livra, Pai, do homem mau, do homem sanguinário, do homem fraudulento. Livra-nos das calúnias. Nos livra da inveja. Nos livra, Senhor, de tudo que é negativo, que tem nos rodeado, nos cercado. Que o Senhor possa livrar de todo o decreto assinado contra nós, contra a nossa família, quer seja físico ou espiritual, que seja invalidado, que seja quebrado, que seja desfeito agora, que todas as amarras sejam, ó Deus, rebentadas agora. O Senhor promete, o Senhor está dizendo na sua palavra: eis que irei diante de vós, irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamei pelo teu nome, e tu és meu, tu és amado, tu és guardado, tu és protegido. Pai, dê ordem aos seus anjos neste dia, dê ordem aos seus anjos nesta manhã, dê ordem aos seus anjos nesta quinta-feira, dê ordem aos seus anjos ao respeito de cada um, ó Pai, que precisa de um livramento.
que está aí sobre o decreto da morte, o decreto da destruição, o decreto de uma perda, o decreto, Senhor, dos prejuízos, o decreto, Senhor, de uma cadeia. Quem sabe quantos, Pai, vão ser condenados, mas são inocentes. Olha quantos que estão lá dentro da prisão, aguardando, Senhor, por um decreto judiciário, um decreto que virá do juiz. Ainda não aconteceu, meu Pai, a audiência, mas quem sabe será nesta semana, na próxima semana, neste mês, que o Senhor possa decretar vitória, escape, livramento, proteção, que o Senhor possa decretar vida para aqueles que estão aí no decreto da morte. Pai, que haja bênção na vida de cada um dos seus filhos. Olha para os inscritos do canal. Olha quantos, Pai, orando conosco. Dá força, meu Deus, para as famílias. Dá força para este, Pai, que vai se ajuntar a nós. Serão 3 dias de oração. Serão 3 dias que nós vamos, Pai, estar em oração e jejum pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos. Estarei apresentando meu esposo, que é o provedor da nossa casa, desta família. Estarei apresentando meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos. Estarei apresentando a minha vida, a vida da minha mãe, da minha sogra. Estarei apresentando, Pai, cada um que faz parte do canal, os pedidos de oração que têm chegado até nós. Estaremos apresentando nossos vizinhos, parentes, amigos de perto e de longe. Estaremos apresentando o nosso Brasil, o povo brasileiro, as autoridades brasileiras. O Senhor usou o rei daquela ocasião. Foi ele mesmo, Senhor, que carimbou o decreto, que assinou o decreto, mas foi ele que voltou atrás. Foi ele, Senhor. Oh, meu Deus, que deu um escape. Foi ele, ó Deus, que voltando atrás com a sua palavra, conseguiu ali, meu Pai, uma brecha para dar, ó Deus, um livramento para o povo que fazia parte, Senhor, do povo da rainha. Deus, que o Senhor também possa dar livramento para a nossa casa, que todos os decretos, que todas as alianças, que todos os males, Pai, que estão a caminho, vindo, ó Deus, para nos derrotar, vindo, Senhor, para nos abater, vindo, ó Deus, trazendo desgraça, que todos os decretos, Pai, assinados na nossa nação, que todos os decretos, todas as leis, Pai, que foram feitas aí debaixo dos panos, Pai, que sejam invalidadas, que haja livramento para o povo brasileiro, que haja bênção para as famílias, que haja bênção para os pobres, que o Senhor possa, ó Deus, todos os decretos invalidar, quebrar, ó Deus, que o Senhor possa ir diante de nós, Pai, dando vitória, Senhor, lá na Câmara Municipal, dando vitória, ó Deus, lá no fórum, lá na prefeitura, no meio do Senado, na vida daqueles, Pai, que estão aí, não se importam com o povo, mas pensam apenas em si. Que o Senhor possa, Pai, com a sua mão poderosa, agir na vida, Senhor. Ó meu Deus, daqueles que estão na frente da administração do nosso país, que a mão do Senhor possa agir, meu Pai, no meio daqueles, Senhor, que estão aí, ó Deus, na área da educação, da cultura, a área, Senhor, da saúde pública, na área, ó Deus, das finanças, olha, os impostos, olha, meu Deus, um absurdo, meu Pai, um absurdo de impostos que os brasileiros, Pai, estão condenados a pagar. É imposto para todos os lados, como teve aumento, Senhor, no alimento, como teve aumento, Senhor, no calçado, na roupa, como teve aumento, Senhor, no combustível, só o salário que não aumenta. Como sobreviver, meu Pai, num país onde os decretos, ó Deus, só trazem o mal para o povo, para a população. Que o Senhor possa agir em nosso favor, que todos que ouvirem, meu Pai, possam se ajuntar conosco,
junto nós possamos, Pai, orar e jejuar, e dos altos céus o Senhor possa nos enviar o socorro. O Senhor possa, Pai, invalidar esses decretos, essas leis, estas mudanças que estão vindo para destruir famílias, para destruir a vida, meu Pai, das nossas crianças, destruir a vida dos nossos jovens, destruir, meu Pai, a nossa nação. Olha os municípios, olha as cidades, olha a situação do povo, olha a miséria, olha a desgraça, Senhor, entrando nos lares. Deus, que o Senhor possa colocar as mãos, que as mãos do Senhor possam ir, meu Pai, ao encontro do necessitado. Olha para os milhares e milhares que estão aí, Senhor, nas redes sociais, precisam ser alcançados, precisam, ó Deus, que esses decretos sejam invalidados. Este que trabalha tanto e não vê, meu Pai, o resultado, é só perdas, é só prejuízo, é só decepção. Que a mão do Senhor vá ao encontro de cada um. Venha ao nosso encontro. Que o socorro divino possa chegar, meu Pai, enquanto é tempo. Não deixe o teu povo perecer. Não deixe esta família perecer. Não deixe as nossas crianças perecer sem justiça, Pai. Não deixe os idosos perecer, meu Pai, sem ajuda, sem recurso. Não deixe o doente, meu Pai, perecer sem o atendimento, meu Deus. Não deixa, meu Pai, sem o medicamento, sem o auxílio. Não deixa, meu Pai, o nosso país ser destruído. Não deixa as famílias, Pai, serem destruídas da maneira que estão sendo destruídas, sem que não haja ninguém para ajudar, para auxiliar. O salmista Davi em perigo, em aperto, ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É da onde virá também o socorro para o povo brasileiro. É da onde virá o socorro para nós. É da onde virá, meu Pai, o livramento. Que a mão do Senhor possa alcançar os lares e famílias. Alcance-nos, ó Pai. Alcance a fé de cada um. Alcance aqueles que vão estar em propósito. Alcance aqueles, Pai, que vão se prontificar. Eu vou orar e vou jejuar como Esther fez, pela minha casa, pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu trabalho, por aqueles que trabalham comigo, pela minha vizinhança, por aqueles que convivem no dia a dia ao meu redor. Pai, socorre, Senhor, que a mão do Senhor alcance a todos. É o nosso pedido, é a nossa oração, certos da resposta, certos do milagre, certos, ó Deus, que todo, meu Pai, os decretos serão invalidados e o nome do Senhor será glorificado, como até no dia de hoje, Pai, é glorificado. Os judeus lembram deste grande livramento, Pai, que o seu povo recebeu, que os antepassados receberam. Nós também, meu Pai, iremos nos alegrar, porque o Senhor dará o escape e a saída para cada um que está debaixo dos decretos, decreto de morte, decreto de gasto, de prejuízo, de impostos. Que a mão do Senhor venha nos socorrer. É o nosso pedido, Pai. É a nossa oração. Nós entregamos nas suas mãos certos da resposta. Dá-nos força e graça, Senhor, para orarmos e jejuarmos esses 3 dias que nos resta desta semana. Estaremos hoje, quinta-feira, estaremos sexta e sábado, Senhor. E no domingo nós temos a certeza que já estaremos exaltando ao Senhor, já estaremos glorificando ao Senhor, porque haverá, meu Pai, resposta, haverá, Senhor, resgate, haverá livramento, haverá resposta para a oração, para o pedido de cada um, ó Deus. E o Senhor irá fazer maravilhas na vida do teu povo, na vida dos que oram, dos que buscam, dos que, ó Deus, invocam o nome do Senhor continuamente. Dá-nos a vitória, Pai, é o nosso pedido, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Você vai orar, você vai jejuar conforme as tuas possibilidades. Mas se você tem condições de orar aí 3 dias, jejuar, acompanhado de um jejum, ou jejum. Eles jejuaram continuamente. Foram 3 dias e 3 noites que não comeram. Não comeram. Ela disse: olha, ninguém come, ninguém beba.
Você tem as condições físicas. Não dá para jejuar 3 dias consecutivos. Faça o teu jejum, segundo as tuas condições, as tuas possibilidades. Jejum pela manhã, mas orar você tem condições. Ore de manhã antes de sair de casa. Ore durante o período que você estiver dentro do teu carro. Ore de noite quando você voltar do trabalho. Ore antes de dormir. Ore pela madrugada, conforme Deus conceder a você possibilidades. Ore, tendo a certeza que você está fazendo parte aí deste povo de fé, deste povo que se posiciona, deste povo que crê que existe ainda uma saída, um milagre para a nossa nação, um milagre para o nosso povo. Tem muita gente doente, tem muita gente morrendo, tem muita gente sendo ceifada, tem muita gente sendo morta, tem muita gente escravizada, tem muita gente aí sofrendo, precisa do socorro divino. Então nós vamos orar 3 dias. 3 dias de oração, 3 dias em que estaremos nos apresentando ao Senhor, com jejum, que você tiver condições de apresentar a Deus. Então ore e jejum com fé, com confiança. Não tem barreira, não tem portas que vão permanecer de pé. Deus vai derrubar as barreiras, os decretos serão invalidados, as leis, as alianças, Deus vai invalidar, Deus vai quebrar os laços, Deus vai dar vitória para aqueles que crêem. Que Deus te abençoe. Fique firme. Hoje é quinta-feira, é o primeiro dia. Ore conforme bem te parecer, que você tiver condições. Ore, busque a Deus, clame a Deus, apresenta a tua casa, apresenta a tua família, apresenta os teus negócios, as tuas dificuldades, o teu trabalho, o teu ganho. Presente teus filhos, o teu casamento. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Esther colocou tudo na mão do Senhor. A minha vida, Senhor, está nas tuas mãos. Eu posso até morrer pelo que eu vou fazer, mas eu acredito que minha oração e o meu jejum, o Senhor vai atentar. E Deus atentou. Deus atentou. Ela se posicionou. E Deus ouviu a oração dela e do povo. E deu grande livramento. Deus vai ouvir a nossa oração. Vai atentar para o nosso propósito. E dará-nos vitória. Vitória para a nossa casa. Vitória para nós. Que Deus possa abençoar vocês, cada um de vocês ricamente. Que Deus dê força e graça. Pelo Espírito de Deus, pela graça do Senhor, Ele te dê graça para que você possa cumprir esses 3 dias de oração e de jejum, quinta, sexta e sábado. Que Deus abençoe vocês. Vocês que têm curtido, vocês que têm compartilhado, compartilhe esta oração. Compartilhe, convoque, convida para fazer parte. Junto nós podemos orar. O maior número de pessoas que nós pudermos trazer, para que junto nós possamos fazer como estéril todo o seu povo, todos que estavam em Susan, todos que estão no Brasil, que orem em jejum, para que Deus tome providência. A pessoa que maravilha, mão do Senhor se movendo em nosso favor, em favor do nosso Brasil, em favor do povo necessitado, carente, pobre, que está aí na miséria, está aí na desgraça. Deus tem o poder de fazer maravilhas. Só Ele tem o poder. E é para Ele que nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. Deus abençoe vocês. Vocês inscritos, aqueles que ainda não se inscreveram, poderão se inscrever. Faça parte deste caminho. Até da plataforma do YouTube, vocês que estão nos ouvindo aí, porque tudo que nós falamos no celular é ouvido, né? Então até os que fazem parte das plataformas do YouTube, se ajuntar a nós aí, se junte. Coloquem o nome de vocês aí nos pedidos de oração, nós vamos orar. Porque o Brasil não está mal só para os pobres, é para todos. É para todos. E uma hora ou outra as portas poderão fechar e muita gente, muito mais do que já tem de desempregado, poderão ficar desempregados. Então nós vamos nos antecipar em oração neste mês de julho, para que possamos terminar o 2025 debaixo das potentes mãos do Senhor, abençoados e glorificando o nome do nosso Deus. Deus abençoe todos vocês.
Meu forte abraço do pastor Milton e de toda a família Rodrigues. Fiquem na paz do Senhor Jesus e comece o propósito de vocês hoje. Saiam de casa dizendo: Senhor, hoje eu estou em oração e jejum pela causa da minha família, pela minha causa, pela causa daqueles que eu amo, pela causa de um parente, pela causa lá da empresa. Se não vendia, vai vender. Se ninguém comprava, vão comprar. Deus vai preparar comprador. Se não entrava dinheiro, vai entrar. Se as portas estavam fechadas, Deus vai abrir. Se estava descontando muito no salário, não vão mais descontar, porque nós vamos colocar tudo na mão do Senhor. É para Deus agir, é para Deus trabalhar. Não é brincadeira, nós não vamos brincar aqui, porque é sério. É para quem quer bênção, é para quem quer vitória. Então decreta vitória na tua vida. Decreta vitória na tua casa. Senhor, estava pensando até em vender o meu carro, não vou vender mais não. Minhas dívidas, haverá solução para minhas dívidas, Senhor. O Senhor vai preparar solução, a saída, o escape. Isto, creia, decreta que haverá vitória na tua casa. Chega de sofrimento, de lágrima, de pranto, de desespero, de pavor, de medo. Não deixa o medo tomar conta de você, não. Mas a situação aqui não é fácil, irmã Odete. Não, expulse o medo. Longe de mim o medo, porque Deus vai tomar minha causa a partir de agora nas mãos dele. E haverá resposta, haverá solução, haverá vitória. Deus abençoe a todos vocês. Até a noite, voltaremos à noite com a oração da noite, nesta quinta-feira. Até lá, Deus abençoe.